Aqui no programa Bom Dia Divinópolis, logo na abertura, né? Hoje o programa vai trazer aí informações importantes, né? Sobre obras e manutenções, principalmente em relação à questão da rede de esgoto, né? Porque eu vou receber ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM os representantes da Copasa aqui em Divinópolis para explicarem um pouco dessas ações importantes que estão acontecendo, até mesmo para orientar a população durante essa situação do período chuvoso, né? Porque é muito comum esse tipo de situação durante esse período, né? Você vai entender um pouco mais sobre esse assunto, como eu disse. Quem está comigo hoje ao vivo aqui nos estúdios da Minas FM é o Madison Brandão, ele que é gerente da Copasa aqui em Divinópolis. Está aqui também o Alessandro Luiz, que é supervisor de serviços, para a gente poder falar um pouquinho sobre esse assunto importante, orientando a população através aqui do programa Bom Dia Divinópolis. Bom dia, viu, Madison? Um prazer recebê-lo aqui, seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo espaço mais uma vez para a gente estar aqui agora falando sobre esse período de chuva, o que causa um impacto na Copasa, né, principalmente na parte de serviços de esgoto. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Alessandro. Seja bem-vindo. Bom dia, Flaviano. Bom dia, ouvintes. Estamos à disposição para prestar as informações. E vamos, como eu disse, trazer essas informações importantes para você através aqui da Minas FM, através também da TV Candidez, né? Primeiro a gente tem que explicar à população, porque é muito comum esse tipo de problema durante esse período chuvoso. É claro que a gente tem aí situações pontuais, né, por causa da chuva, né, isso tem gerado, né, uma demanda de trabalho muito grande, principalmente em relação à manutenção da área de rede de esgoto. Isso, esse período de chuva, ele acontece que muito aumenta, quase que dobra o número de serviços de esgoto, muito vinculado à água de chuva que cai na rede de esgoto. Então isso aumenta a incidência de vazamento e ocorre também a questão que a gente chama de refluxo, que é o esgoto voltar para dentro do imóvel, que é uma situação crítica, que gera grandes transtornos para a população. E a orientação que a gente sempre pede para poder, em situações como essa, é entrar em contato direto nos canais oficiais da Copasa. A gente vai falar aqui, passar sobre como que vai fazer isso, como que entra em contato, mas é fundamental que o cliente entre em contato com a Copasa para a gente estar atendendo o mais rápido possível e estar resolvendo essa condição. E o principal também, depois que acontecer, é procurar uma agência de atendimento para a gente poder estar gerando o que a gente chama de uma pré-perícia, uma visita de um técnico ao local, para poder ver se teve algum dano e a Copasa está ressarcindo. Esse é um ponto importante, Matos, que você está ressaltando, que é a questão da causa, né, do aumento de problemas relacionados à rede de esgoto, né? Seria basicamente essa ligação errada da drenagem pluvial de alguns imóveis, né, na rede de esgoto, né? Seria hoje a principal causa, né? Isso, a rede de esgoto ela é calculada para trabalhar somente com esgoto, mas o que acontece é que muitas águas de chuva do imóvel ele está direcionando para a água de esgoto, aumentando o fluxo ali e aumentando essas incidências de vazamento. O que acontece é que a gente tem que dar cada vez mais manutenção na rede nesse período de chuva, gerando mais transtorno na população. A Copasa, né, assumiu o tratamento de esgoto em Divinópolis, então as novas ligações já seguem o padrão correto. O problema são as ligações antigas, né, de imóveis que foram aí construídos ou que tiveram essa ligação feita antes deste período, né, da Copasa assumir o serviço. Isso, por isso que a gente precisa que a população entenda que é importante estar direcionando o esgoto e a água de chuva para destinos diferentes. A gente tem até um programa que chama Rede Correta, Rede Certa, que chama o programa, que direciona, mostra isso. Então a gente faz um trabalho social para conscientização, para que a população separe a água de esgoto com a água de chuva. E é importante dizer que o papel da Copasa nesse caso é orientar, né? É o que a Copasa pode fazer, né? Enfim, a Copasa não tem autonomia para ir lá e fazer a alteração, ela tem que orientar o proprietário do imóvel a fazer a correção, né? Isso, a parte isso é importante falar, que a parte interna é toda de responsabilidade do cliente. Então muitas vezes também acontece um refluxo em algumas situações e o problema é interno, porque como ele direciona a água de chuva junto com o esgoto e o volume da água de chuva, que nem semana passada a gente teve uma intensidade muito grande de chuva, então obstrui a caixa de passagem e o esgoto do próprio cliente retorna para dentro do imóvel. E essa irregularidade, né, na ligação aí da drenagem pluvial dos imóveis é o que tem feito a equipe do Alessandro estar nas ruas pontualmente para atender algumas situações emergenciais. Porque quando a situação tem essa intervenção da Copasa, é uma situação de emergência, né, Alessandro? Realmente, né? São serviços prioritários, né? Nós temos até 48 horas para sanar o vazamento. A média de retirada de vazamento aqui em Divinópolis é menor do que 8 horas, somos destaques dentro do cenário da Copasa, mas é importante reforçar com os ouvintes
que é necessário entrar nos canais de comunicação e fazer a solicitação, porque muitas vezes chega para a gente a demanda falando assim, ó, tem um esgoto vazando tem uma semana, tem um esgoto vazando tem 5 dias, e quando a gente abre o sistema não tem uma ordem de serviço gerada. Então é importante reforçar isso com o pessoal, liga para a gente, porque o nosso tempo de correção de vazamento é um dos melhores da Copasa, a gente consegue retirar em menos de 8 horas, e se não chegar a demanda, não tem como a gente sanar. E é importante explicar isso que o Alessandro está trazendo para a população poder entender, né? Porque, como você disse, vocês trabalham com uma meta, até mesmo de horário de atendimento. Isso. Então, o registro da ocorrência é o que abre todo esse processo da cronologia, né? E até mesmo para que a empresa possa fazer a organização e o cronograma de atendimento, enfim. Por isso é importante esse acionamento. E realmente, porque a gente estando com a ordem de serviço em mãos, a gente consegue programar. O que acontece? O pessoal hoje vai solicitando muita demanda, geralmente essas demandas mais complicadas, que é refluxo, através de vereador, poder concedente, e quando chega para a gente teve uma tromba d'água semana passada, uma chuva muito pesada, então dá muito refluxo, muito vazamento. E o pessoal não liga, às vezes procura o político para fazer essa solicitação. Então, quando chega para a gente, chega muito depois, e o cliente acaba sendo prejudicado. A gente sabe que essa situação é muito ruim, o esgoto voltando para dentro do imóvel é péssimo. Eu já passei por essa situação na minha casa uma vez, é horrível. Então, assim, nós copasianos, como empresa e também como cidadão, a gente sabe o tanto que isso é ruim. Então, a gente quer fazer o melhor trabalho o mais rápido possível para atender essa solicitação e deixar o cliente aí fora dessa situação que é péssima. Como o Márcio disse, né, essa ligação inadequada da drenagem pluvial aumenta o volume na rede de esgoto. E aí, basicamente, o problema é o vazamento da rede. Isso. A rede não foi feita para comportar essa carga que vem da chuva, né? Durante o ano, nós temos uma média aí de vazamento constante. Quando chega no período de chuva, essa média dobra. Então, tudo indica, né, que é o período, que é a drenagem, que é a água de chuva, né, que está impactando. Então, a gente precisa dessa conscientização. Quem tiver rede de drenagem pluvial, né, quer dizer, quem tiver água de chuva conectada na rede de esgoto, eu peço encarecidamente que faça o devido tratamento, que retire essa água de chuva da rede de esgoto, para evitar esse tipo de situação. Inclusive, nós estamos com 2 grandes obras emergenciais sendo realizadas, né? Ambas são vazamento de esgoto. A gente está com a obra ali na Avenida Paraná, no quarteirão entre a Sergipe e a Ceará, e outra aqui na Rua Rio de Janeiro, entre a Antônio Olímpio e a Avenida 21 de Abril. São obras emergenciais para atender essa ocorrência? Isso, são vazamentos de esgoto, né? Que deram já numa rede já comprometida, muita carga, muito fluxo de água de chuva junto com o esgoto, que acabou, né, comprometendo toda a rede e causando o vazamento. São obras complexas, no centro é difícil fazer esse tipo de manutenção, a gente sabe do trânsito, a gente sabe do desgaste que dá para a população, mas tem que ser feito, né? A da Paraná começou domingo, ela está finalizando hoje, e a da Rio de Janeiro começou ontem, deve finalizar ainda hoje. É importante a gente ressaltar isso, gente, a população tem que ter essa compreensão, porque é uma obra emergencial, né? Porque muitas vezes as pessoas questionam, por que não faz no fim de semana? Mas o Alessandro está trazendo aqui essa informação, os transtornos que traz para o comércio, né, Marcos? Que traz para os moradores ali daquela região. Então, como é uma obra emergencial, não dá para esperar, né? Infelizmente, é melhor o transtorno de trânsito do que o prejuízo que aquele vazamento traz para a região, né? Isso, pegando especificamente do Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro ela parecia um buraco no asfalto, então ali corria o risco de um acidente. Então, de toda forma, mesmo se não fizesse o serviço durante a semana, a gente teria que interditar para evitar de que um carro, por exemplo, uma pessoa caísse ali. Então, quando a gente começou a abrir, hoje lá ainda a gente está executando o serviço, que a gente vai entender o tamanho, onde que está o problema ali, então gera esse transtorno, principalmente para o comércio, mas a população também tem que tentar entender que o que a gente está fazendo é emergencial, não tem como a gente evitar esse tipo de situação. Até nesse caso da Rua Rio de Janeiro, a gente tem um vídeo que foi encaminhado para o jornalismo do Sistema MPA de Comunicação, por um proprietário de uma loja ali na região, na Antônio Olímpio de Moraes, com a Rua Rio de Janeiro. Por causa da obra, ele disse que aconteceu o retorno do esgoto, né? Aí ele mostra aí nas imagens a loja, né? O alagamento e tal. Nesse tipo de situação, né? Que você já até orientou, né, Marcos? É importante acionar a empresa, né?
Isso, aí é fundamental, o primeiro passo é entrar em contato com os canais oficiais da Copasa para a gente poder estar agindo de forma mais ágil possível. Então a gente tem o WhatsApp, tem a agência virtual, o aplicativo e o telefone 115. Inclusive, o proprietário dessa loja já fez contato com a Copasa, né? Isso, e aí depois a gente sana o ocorrido ali, a intervenção, a gente acaba com esse refluxo de esgoto dentro da rede e depois a gente faz essa outra parte que é mandar um técnico para poder avaliar os danos causados. É importante até para a gente poder dimensionar, né, esse trabalho que é realizado pela empresa, né, gente? É um trabalho emergencial, né, causado aí pela questão justamente da irregularidade ali na rede de esgoto. Não dá para dimensionar as consequências, né, Márcio? Por isso que o trabalho tem que ser feito rápido, né? Esse tipo de transtorno, né, se não for corrigido, pode trazer problemas para outras localidades, outros estabelecimentos também. Isso, nesse caso específico, e como tem relação provavelmente com a manutenção, aí fica mais evidenciado que é de responsabilidade da Copasa. Mas existem algumas situações que a pessoa tem a água de chuva junto da rede de esgoto, aí não caracteriza que é responsabilidade da Copasa, já que ele deveria ter sido separado, essa água de esgoto da chuva. Então, por isso que a gente pede encarecidamente que hoje os ouvintes divulguem essa informação, que busque a entender aonde que está indo a água da calha da minha casa, está sendo direcionada para a rua, está sendo direcionada para a rede de esgoto, porque pode gerar esse transtorno e é uma situação crítica. E é bom para ilustrar, gente, que essa irregularidade na hora de fazer a questão da ligação da drenagem pluvial não traz só essa consequência coletiva, que é a questão do vazamento de esgoto, né? Pode trazer uma consequência individual, ou seja, para você mesmo, né? Exatamente. E reforçando essa questão dos canais oficiais da Copasa é importante, porque hoje em Divinópolis a gente tem mais de 900 quilômetros de rede de esgoto. Então, para a gente poder estar atendendo, se tiver um vazamento na porta de sua casa, entre em contato para a gente poder estar sanando o quanto antes. Essa é a dica, a orientação importante que o programa traz, né? O correto, né, para fazer a ligação da forma adequada é fazer a drenagem pluvial, né, da residência e para a rua, para que a drenagem pluvial pública possa absorver. Essa orientação Isso, também é importante, Márcio. Isso, exatamente, Flaviana. Até quem tiver dúvida, a Copasa ela tem uma cartilha, pode pedir a orientação na agência de atendimento. Se for o caso, um técnico vai na residência também para orientar. E nas ligações novas, antes de estar realizando a ligação, o técnico vai estar avaliando se realmente está separado a água de chuva do esgoto. Inclusive, a gente recebeu a mensagem agora há pouco de uma telespectadora falando que ela teve problemas em questão do esgoto que voltou para a residência, né? Na maior parte das vezes é essa ligação inadequada, né, Márcio? Em algumas situações sim, outras realmente é de responsabilidade da Copasa, então é fundamental no primeiro momento já entrar em contato através dos canais oficiais, principalmente pelo 115, que é 24 horas, 7 dias da semana, para a gente poder estar deslocando uma equipe para lá e depois avaliar o que deu origem a esse problema. É por isso que o Bom Dia Divinópolis assume sempre esse compromisso, né, de trazer para você, né, a informação adequada e correta, né, sobre esses assuntos importantes que afetam diretamente a população de Divinópolis e de toda a região, né? O Madison e o Alessandro estão aqui ao vivo, né, para trazer para você toda essa informação importante. Essa orientação também vai ficar disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque serve aí sempre de orientação para a população, né? Até mesmo os canais aí de atendimento. Muito obrigado, viu, Madison, pela presença. Muito obrigado, Alessandro, pela presença, viu? O espaço está sempre aberto para que vocês voltem mais vezes. Eu que agradeço. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado, Alessandro. Flaviana, agradeço. E só para reforçar aí com o pessoal, o horário de atendimento, o endereço, né? O endereço da agência de atendimento em Divinópolis é na rua Rio Grande do Sul, 888. O horário de funcionamento é de 8 às 16h30. É importante você ter em mãos os canais de atendimento e o horário também de atendimento à população. A gente vai deixar todas essas informações, como eu disse, disponível para você lá no portal sistemampa.com.br, porque logo após o programa a entrevista na íntegra fica disponível para você. É só acessar sistemampa.com.br.